Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. Pro vídeo de hoje, aproveitando o gancho de Aether Drift, vamos falar dos zumbis, o meu tipo favorito de criatura de todo o Magic. Humanos, tritões, que tem vídeo aqui no canal inclusive. Nada chegou perto da felicidade que esses carinhas aqui me trouxeram. E o objetivo pra hoje é que, se você tem interesse num deck desses, você, primeiro, sai daqui sabendo das principais opções de comandantes, segundo, saiba da maioria dos zumbis que são relevantes pro formato, e terceiro, dê uma olhada na descrição do vídeo para conferir uma lista de zumbis budget que eu mesmo já usei. E nós vamos ver isso tudo aqui juntos. Assim como o Budgetório também está fechado junto da 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. Durante todo o mês de fevereiro, ao fazer qualquer compra na loja, você recebe um expositor magnético para colocar a sua cartinha favorita à mostra na sua geladeira, estante e afins. Corre que tá acabando, hein? Lembre-se apenas de utilizar o cupom Budgetório5 e venha fazer parte dessa família 3D Universe, obtendo a melhor deck box pelo melhor preço. Inclusive, galera, estamos quase lá. Desculpa a interrupção de novo, mas eu queria mesmo que antes de março a gente pegasse 6.500 inscritos e a gente tá na beirolinha. Então, por favor, se você não for inscrito, se inscreva. A gente cumprir esse marco antes do aniversário que tá basicamente aí na porta. E agora, partindo pro guia, né, antes da gente começar, inclusive, esse aqui é um vídeo similar ao meu outro guia de arquétipos, que foi sobre os aristocratas. Porém, aqui eu estou mirando num guia mais completo, mostrando várias possibilidades e cards. Então, por favor, eu queria o feedback de vocês, se vocês acharam essa ideia aqui boa, beleza? Ou se às vezes um guia mais resumido seria melhor de qualquer forma. E dito isso, vamos começar pelo começo. Pois se você clicou nesse vídeo, é bem provável que você tenha pelo menos interesse em decks de zumbis. Mas quais são os pontos positivos e negativos desse tipo de lista que a justifica no formato? E assim como é para a maioria dos decks de criaturas, eu acho que o maior motivo de todos para montar essas listas é que você curte o tipo de criatura em questão. Ah não é possível, Manuel, é mesmo? É mesmo, e tá tudo bem, inclusive, pois, sejamos sinceros, se você realmente tá procurando um deck poderoso que tem o objetivo de ganhar acima de tudo, você provavelmente estaria olhando decks de combo, control, e não necessariamente listas de zumbis. E mais do que a maioria dos outros tipos de Magic, zumbis são muito bons na parte de casar a funcionalidade das cartas com a lore a qual elas representam, pois nós temos zumbis saindo de cemitérios, enchendo cemitérios, funcionando melhor em grupos resilientes, devorando outras coisas e ficando maior com esse tipo de coisa. Então é bem fácil de gostar de zumbis. Que é bem legal. Eu entrei nesse mundo, pois eu particularmente adorava filmes como Guerra Mundial Z, jogos tipo Left 4 Dead, franquias de zumbis como um todo, e eu não ia perder a chance de explorar isso no Magic também, pois estava tudo muito legal, o que impulsiona inclusive meu amor pelos cadáveres até hoje. Outro ponto positivo vem justamente do que eu mencionei antes, pois zumbis são resilientes, já que a gente tem muitas opções para reanimá-los, tanto opções temáticas, tipo Apocalipse Zumbi, ou cartas pretas no geral, que é a principal cor dos zumbis. Outra coisa que é inegável é que esse é um dos tipos de criatura com mais suporte no jogo inteiro. Logo, é bem fácil fazer tudo do seu deck ter tema de zumbis, ter a ver com zumbis, né? E encontrar peças de sinergia que sejam interessantes. Agora, como pontos negativos, eu acho que o mais relevante é que, ao contrário de Guerra Mundial Z, pelo menos, os zumbis no Magic são meio lentinhos como um todo. Não que eles precisem ser assim, veja bem, existem decks combo de zumbis, mas na média os decks que você encontra por aí são bem mais lentos que decks de criaturas comuns. Não estamos em cores que aceleram muito mana, não temos ímpeto geralmente, logo você paga pelos zumbis e reza para eles ficarem vivos até o turno que vem, quando puderem bater. E outro ponto negativo, com certeza, é que zumbis são mais caros que outros tipos de criaturas, justamente pela sua popularidade. Logo, muita coisa que eu vou mostrar aqui tá mais cara do que precisava ser, principalmente pois a Wizards é bem ruim deixar essas cartas mais disponíveis, nem sempre relançando o que precisa ser relançado. E por fim, eu tenho um ponto mais subjetivo aqui. Eu acho que a Wizards, pelo menos, é um pouquinho mais conservadora com o design de zumbis novos do que ela é com o de outras criaturas. Um exemplo que eu gosto de dar sempre, né, é tritões. Pega o Hakbal, por exemplo. Ele é um bicho totalmente chutado, alucinado de power level. E aí, do lado, a gente vê, né, zumbis saindo no incrível ano de 2025 com uma birosca dessa aqui que custa 5 manas e faz menos do que comandantes que já existiam antes. Mas eu admito, isso é opinião minha.
mas consistentemente eu vejo tipos menos suportados recebendo designs mais interessantes. Eu acho que eles tentam balancear o fato de que o zumbi já tem muito suporte, logo não precisa de cartas tão fortes assim, o que eu suponho que seja algo bom para um lado de game designer. E já falando em comandantes de zumbis, que tal a gente conhecer as principais criaturas lendárias que costumam servir a essa função, hein? E aqui eu vou utilizar um sistema muito simples para julgar quais comandantes estão entre os melhores. Pois para mim, um comandante de zumbis primeiro precisa ser um zumbi, para se aproveitar dos múltiplos buffs que esse grupo fornece, às vezes ficando tão grande que mata de dano de comandante. Ele ou ela, né, aquele comandante deve prover alguma vantagem considerável para ajudar o nosso deck lento a pegar no tranco. E mais importante, o comandante deve pelo menos nos dar um norte de como iremos fechar o nosso jogo, pois nem sempre ter um monte de lords é o bastante. Um deck que faz essas três coisas é um tier A, se fizer só duas é um tier B e somente uma é um tier C. Indo por ordem alfabética na nossa lista, os primeiros comandantes que a gente tem são a Giza e Geralf, um dos mais antigos de hoje e inclusive o único tier C que temos para discutir. Por si só, temos uma criatura lendária, o Mano Mago 4/4 por 4 manas, que entra triturando cards e nos deixa conjurar um zumbi do nosso cemitério por turno. Eles não são zumbis, não apresentam como ganhar o jogo, mas a habilidade deles de recorrer coisas do nosso grave conta para mim como vantagem de cards, pois podemos triturar tudo e fazer trela. Eu não vou gastar muito tempo nesses dois, eu genuinamente acho que essa carta tá sim muito defasada. Mas olha, monetariamente falando ela é bem baratinha, então eu diria que a Giza e Geralf juntos formam uma carta que é forte candidata para um comandante budget ou ultra budget. Apesar de que eu pessoalmente preferiria pagar mais por um comandante poderoso e economizar no resto da lista. E rapaz, tem opção aqui mais poderosa, até mesmo nessa parte reanimate que os dois fazem. Em sequência temos a Giza, Criadora Infernal, como a nossa segunda opção de comandante, e se ela sozinha ser melhor do que a dupla anterior não for prova o bastante do Power Creep da última década, eu não sei mais o que isso é. Por 5 manas temos uma 4/4 que aumenta os seus zumbis em +1/+1 e dá ameaçar para eles, e sempre que você cometer o seu primeiro crime de cada turno, ela cria 2 criaturas zumbi, ladino, 2/2 viradas. Eu evito ficar falando do preço de cartas nos meus guias para que eles não fiquem datados facilmente, mas custando cerca de R$32 no dia que eu tô gravando isso aqui, a Giza é um bom exemplo daquilo que eu mencionei antes. Sim, essa não é uma carta barata, mas dado que ela pede que utilizemos um monte de cartas que deem alvos, ou seja, emoções principalmente, é muito simples pagar por essa moça e juntar mais uns R$50, fazer um deckzinho nojento de chato, sinceramente, control, e que de alguma forma ainda ganha batendo. E não bate pouco não, tá? Zumbi 3/3 com ameaçar, vixe. Ela é um tier B pelos meus próprios critérios, mas não se engane. Decks B podem ser bem fortes e esse aqui é bem babaca. Apenas lembre-se de protegê-la, pois os seus oponentes não querem que isso fique em jogo. Glissa, Matadora do Sol. 3 manas 3/3 iniciativa, toque mortífero, que quando ataca a gente pode escolher entre dar um draw, destruir um encantamento e uma vez na vida outra na morte tirar marcadores de alguma coisa. Essa aqui é meio que a bola curva dessa lista, pois tecnicamente nós temos um tier B aqui, já que a Glissa não nos dá um norte de estratégia. Ou será que realmente ela não dá? Pois a primeira e única vez que eu enfrentei uma Glissa de zumbis, eu achei a troca do azul pelo verde esquisita. Mas rapaz, deveria ter sido óbvio pra mim, pois verde é tão melhor com criaturas que apenas ter acesso a essa cor traz uma vantagem enorme, como efeitos de pump, compra de cards e acelerações de mana, melhorando mais a estratégia clássica de dar porradas que os zumbis tanto gostam. Se você quer algo mais fora da caixinha, porém que ainda funcione bem, dá uma chance pra Glissa, deve dar bom. Grim, o Cadaveroso, véi de guerra dessa lista, bicho. E por 5 manas temos uma criatura grande que cresce e desvira quando sacrificamos uma criatura. E quando ele ataca, ele ainda destrói uma criatura do jogador defensor e cresce de novo. E olha, longe de mim querer desrespeitar um clássico reconhecido como Grim, mas pra mim ele é um tier B. Zumbi sim, vantagem sim, pois essa remoção e aumento dele ajudam os nossos zumbis a baterem, mas eu sempre achei o jogo do Grim meio confuso. Esse sacrifício é só pra eu matar um zumbi que ia ficar bloqueado? É pra fazer algo meio aristocratas, talvez? Eu preciso ficar botando ficha na mesa com frequência? Eu
acho que um Gringrim ainda pode funcionar em 2025, por incrível que pareça, mas por 5 manas temos coisas melhores, como a Guisa Nova. Esse é um deck agro que já tá sentindo a dor nas costas que vem com a idade. Rashaton, Scarab's First. E essa aqui é uma carta nova de Aether Drift Commander, e essas cartinhas novas, inclusive, foram parte do que me impulsionou a fazer esse vídeo, pra poder falar mais a respeito, certo? E por apenas 2 manas, temos um zumbi que diz que, sempre que descartarmos um card de criatura, podemos pagar 3. E se fizermos isso, criamos uma cópia virada 4/4 zumbi daquela criatura. Pra mim, esse é o primeiro tier S da nossa lista, pois eu vejo claramente a vantagem que ele traz, reaproveitando cartas descartadas, sendo também uma condição de vitória, através da reanimação de todos esses bichos depois. Ai, Manuel, mas encher cemitério aqui é condição de vitória, mas na Guise Geralt não é? Eu admito, talvez seja um pouco hipócrita, mas eu acho que o Rashaton tem um molho, sabe? Coisa que a Guise e o Geralt não tem tanto. É muito fácil fazer trela com descarte, você faz roda, faz um monte de descarte em massa, cria o caos na terra, verdadeiramente. É incrível, inclusive, pois de relance eu jurei que esse cara pedia para você exilar aqueles bichos que foram descartados, mas não, tanto faz pra ele. A minha única ressalva com esse cara, no entanto, é que, assim como a Guisa Solo, que é um deck control mais do que um deck de zumbis, é bem fácil fazer o Rashaton como um Reanimator, mas contanto que você utilize um tanto bom desses amigos desencarnados, com no máximo algumas criaturas não zumbis, você tem a receita para um deck forte com um comandante que te apoia na hora de tirar qualquer defunto do túmulo. Muita loucura. Falando em apoiar, eu peço que se você apreciou meu trampo aqui, considere contribuir para o Budgetório no Apoia-se. E com apenas R$5 por mês você acessa o nosso grupo de WhatsApp para conversar sobre Magic, jogar mesões, e com valores maiores ainda, você ainda pode votar em temas de vídeo e ter o seu deck analisado por mim. Isso tudo e muito mais no apoia.c/budgetóriocmd, beleza? Bom, então bora de volta pro vídeo. E curiosamente, após o Rashaton, nós temos o próprio, o famoso Bigode, o deus escaravelho. E por 5 manas temos um deus que é ruim de morrer, que drena vida e dá vidência baseado na quantidade de zumbis que controlamos, e que rouba criaturas de cemitérios e as transforma em fichas 4/4 de zumbis. Eu lembro desse bicho custar uma fortuninha na época que saiu, pois ele jogava no Temur/4 Color Energy com Etherworks Marvel, e quando a carta rotacionou eu peguei o meu por uns R$30. E aí eu montei um incrível deck de zumbis que teve um dos piores win rates da minha carreira inteira, pois eu achei que esse aqui dava um ótimo deck agro. Vou filtrar do topo, tira terreno, vai vir só gás, vou bater em todo mundo. Mas rapaz, isso já tá virando tema recorrente aqui, pois o deck do Deus Escaravelho é bem melhor como um hard control do que qualquer outra coisa. Limpa a mesa todo turno, remove tudo, anula, e aí quando tudo estabiliza, você reanima os seus bichos, rouba os dos oponentes, o que é muito forte, mas é pouca zumbizagem. Falando em poucos zumbis, Sauron, Senhor Sombrio. Uma carta que eu somente trouxe aqui, pois o EDH Hack insiste que, sem brincadeira, esse é o segundo comandante mais popular de zumbis do formato todo. Pra quem não conhece, esse cara aqui faz um monte de coisa, custa um monte de mana, vira o mundo do avesso. Mas dentre essas coisas, ele possui a habilidade de arregimentar orcs quase todo turno, já no exército de orcs com vários marcadores +1/+1. No entanto, pelas regras de jogo, se você arregimentar zumbis quando você já controla um exército orc, agora você bota marcadores naquele exército que se torna uma criatura orc zumbi. Por conta disso, nós vemos muitas cartas de arregimentar zumbis na página do Sauron, mas poucas sinergias de zumbi como um todo. Ai, Manuel, então quer dizer que esse deck é ruim como deck de zumbi, é isso? Então, não. Sauron é forte, vermelho genuinamente tem umas techs legais para zumbis, mas isso que eu tô citando aqui absolutamente não é como o povo tem construído esse deck online. Eu dou um tier B pelo Sauron não ser um zumbi por si próprio. Sidise, Vizir Morta-Viva. E essa aqui é legal, apesar de ser uma bola curva também, mas nem tanto. Tu já enfrentou uma Magda? Uma Cisei de 5 cores, talvez? Bom, esse deck aqui parte do mesmo princípio, pois queremos tutorar todo turno se for possível. E a maneira de tornar isso factível é adicionando vários zumbis que queiram morrer, tipo aqueles que têm persistir, pois a habilidade da Sidise exige que sacrifiquemos até uma criatura, e se o fizermos, tutoramos um card para nossa mão.
Tutor é sempre forte, na zona de comando mais ainda. E quando eu enfrentava bastante esse deck, ele era uma mistura de Mono Black Devotion, Big Mana com zumbis. E o bem bolado acabava ficando bom. Ele é um Tier B, pois a Seediza não oferece uma condição de vitória, né, ou direção muito clara. Mas, rapaz, se você quer combar com zumbi, aí você vai achar esse deck aqui, né, nem Tier A, vai ser Triple S, pois ela é bem boa com isso. E em penúltimo lugar temos a Varina, Rainha Elite. Uma criatura 4/4 por 4 manas que diz que, quando atacamos com um ou mais zumbis, compramos e descartamos aquele tanto de cards e ganhamos aquele tanto de vida. E aí podemos exilar cards de cemitérios para criar fichas de zumbi 2/2. O deck na descrição desse vídeo é uma lista de Varina, e eu escolhi ela, pois sem sombra de dúvidas esse foi o meu deck mais utilizado de zumbis, né, na minha carreira de Magic. E isso não é à toa, certo? Pois que comandante boa, meus amigos. Com a Varina você tem acesso a 3 cores, com o branco sendo ótimo para remoções, interage com bichinhos, e junta com as anulações do azul e fica bem forte a mistura toda. Inclusive, dica, se as suas interações estiverem custando 3 ou mais manas, considere trocá-las para interações que custem apenas 2 manas. Assim, se você não utiliza estas cartas nos turnos dos oponentes, dá para pagar para a habilidade da Varina o mana que sobra. Esse é um deck bem flexível e consistente, que permite com que mãos ruins ou início de jogos ruins sejam aliviados, pois compramos cards em grande volume, achando que nos falta. E assim como o Rachaton, esses cards descartados se tornam uma promessa de endgame quando reanimarmos tudo alguns turnos depois. Ela é um Tier A, certamente. Ah, mas Emanuel, e aquele Temet lá que saiu agora? Ele é tipo uma Varina, não? E a minha resposta é: não é. Inclusive, perdão, mas eu não tanco tanto que esse bicho é mid, véi. O quê? Mas eu joguei tanto com ele, comprei aqui meu pré-con de zumbi, 500 conto, 400 conto, comprei carta, fez meus bichos ficar 20-20, como que você tá falando que esse comandante é mid? E eu respondo, pela consistência, pois se você troca ele por uma Varina, você vai circular seus cards muito mais rápido, já vai deixar um Living Death setado ali pra fazer, e ela ainda te mantém no jogo com ganho de vida. E esse bicho aqui, em contrapartida, diz que tu ganha o jogo se você já estiver comprando 10 cartas por turno, o que geralmente já te ganharia o jogo, o famoso overkill. Enfim, já me delonguei muito e já deve ter gente brava comigo nessa altura do campeonato. Por fim, temos sem sombra de dúvidas o comandante mais popular de zumbis de todos os tempos, Wilhelt, Cultilador da Podridão. 4 manas por um 3/3 zumbi guerreiro e no fim do turno podemos sacrificar um zumbi para comprar um card, o que casa bem com a outra habilidade dele que diz que, sempre que um zumbi não decomposto nosso morre, criamos uma ficha de zumbi 2/2 decomposta. Outro Tier A aqui, fácil, sendo um deck respeitável que eu também usei por um bom tempo. Pra mim, o Wilhelt funciona, pois os nossos zumbis decompostos estão fadados a morrer. Então dá pra atacar sem dó com eles e aproveitar de efeitos que desencadeiam morte para fazer a festa. Porém, bem quando eu parei de utilizar ele nos últimos 6 meses que eu joguei com o deck, eu fiz um Wilhelt de aristocratas. E olha, também funciona. Não tão bem, né, em questão de aristocratas quanto uma Teisa, um Ayara, é claro, mas quando todo bicho seu que morre deixa outro bicho no lugar, dobrando seus sacrifícios, isso é forte. Falando em forte, agora que nós vimos os principais comandantes de zumbis que existem, está na hora de descobrir quais são as melhores cartas de zumbis para os 99. Eu acho que basicamente eu peguei todas as que são mais relevantes, e como um deck de zumbi vai ter estourando no máximo uns 40 zumbis, aqui vai ter a opção que dá e sobra para vocês escolherem. E assim como cada comandante é bom em alguma coisa, eu separei as cartas de zumbis por categorias aqui, evitando quase qualquer figurinha que custasse mais do que R$10 ao todo, pois para uma carta nos 99 eu acho que o limite tá mais ou menos ali se a gente tá fazendo deck budget. Começando por aquilo que todo deck precisa, temos ótimas opções de vantagem de cards. Com Arque Carniçal de Treben, Augury Morto-Vivo e Ceifador da Meia-Noite, todos cartas que compram quando as nossas criaturas morrem. Porta-Estandarte de Liliana e a Eterna Deusa Bontu, ambos comprando mais cards se mais criaturas nossas morrerem esse turno. Prophet of the Scarab, que é uma carta nova que entra comprando cards igual ao nosso número de zumbis na mesa ou no cemitério, dependendo do que for maior. E o Augury Cadáver, que também compra cartas igual ao número de zumbis no nosso cemitério. Ferrador Vil, que é um bichinho bem versátil, pois ele pode sacrificar até uma criatura nossa quando entra para comprarmos 2 cartas,
e ele mesmo possui toque mortífero. Jason Bright, Glowing Prophet, que também é outro que compra quando os zumbis nossos morrem, mas somente se o poder deles for diferente do seu poder base, o que é mamão com tanto Lorde de Zumbi assim. Musa Nascida do Túmulo, que compra X cards na nossa manutenção e perdemos X pontos de vida, sendo X a quantidade de zumbis que a gente tem. Ótima com a Varina, que ganha vida, ou com o Bigode, que vai dar evidência X antes da gente comprar X. O Fugitivo da Cripta, que é a nossa única carta que custa mais de R$10 nessa lista, pois ele é bom demais, eu jamais ignoraria esse carinha, já que ele nos deixa descartar cards para criar zumbis, que é algo que 99% dos decks de zumbis conseguem aproveitar, mas principalmente pois podemos virar 3 cadaverosos para comprar um card e perder 1 de vida. E basicamente, toda a lista de zumbi que é isso. E num Will Health ou Deus Escaravelho, que vão ter zumbis que bloqueiam ou decompostos desvirados, isso aqui é show para virar tudo antes do seu turno e encher a mão. E por fim, temos o Shinobi Caído, mais o Lich do Submundo. Essas estão juntas por serem opções menos usuais, já que uma tem ninjutsus, mas nenhuma evasão, sendo difícil de conectar dano nos turnos seguintes, e o outro tem a cor verde na sua identidade de cor. Mas ambas conseguem ser bem úteis, seja conjurando cards de graça com o primeiro, ou filtrando o topo com o segundo e enchendo seu cemitério. Para opções de aceleração de mana, que é outra categoria básica da maioria dos decks, nós surpreendentemente temos algumas opções aqui. O Posedor do Destino, que é capaz de virar ou desvirar uma permanente alvo. Isso é bom se você usa algumas Bounce Lands, o que é até normal se você quiser descartar mais cards. Temos o Neheb, o Eterno, que é uma carta que meio que só roda naquele deck bizarro do Sauron, mas que, rapaz, é tão forte que eu usaria sem dó nem piedade. Papo reto. Familiar de Nightscape, também bom no Sauron, já que ele reduz mágicas azuis e vermelhas, mas se o seu deck de Mir for suficientemente azul, também rola. E a Vantesma do Relicário, um zumbi com vigilância que cresce para cada criatura no seu grave, que pode sacrificar criaturas para acelerar mana. Outra que tem verde, mas que é indispensável se você tem condição de utilizá-la. Passando para zumbis que nos oferecem a função de proteção e remoção, eu tenho apenas o Cola-Ossos aqui para proteger as nossas coisas. Ele é um camaradinha que eu utilizei muito na minha Varina, que permite que regeneremos zumbis por 2 manas cada. E no ano de 2025, após a Wizards basicamente ter parado de imprimir remoções que não permitem regenerar, esse bicho aqui funciona quase 100% do tempo. Já para zumbis que removem coisas, temos Assassino da Fortaleza, Ginete Homicida e Profanador do Cemitério, 3 cartas que conseguem remover a criatura-alvo nas condições corretas, com o Ginete sendo a carta mais geralzona das 3. Temos o Saqueador Amaldiçoado, que entra obrigando cada oponente a sacrificar uma criatura não ficha, junto do Saqueador Saco de Carne e o Putriventrio Voraz, que também lida com sacrifícios para todos os jogadores. Como a nossa única carta com efeito de global aqui, eu incluí o Carniçal Mefítico, que diz que sempre que um zumbi entra sob o nosso controle, todas as criaturas não zumbis recebem -1/-1 até o fim do turno, que mais uma vez é algo que incentiva que o seu comandante seja também uma criatura do tipo zumbi. Essa é uma carta que eu gosto e se você brinca de reanimação, ela é melhor ainda. Para as opções mais mistas, eu gosto também da Amálgama Sobrecarregada, que tem Aproveitar, e quando você se aproveita de algo, ela anula habilidade ou mágica alvo. Essa aí eu gosto bastante, apesar dos 4 manas que ela custa, pois quando você tá combando com Tempestade do Telhado, isso vira um anula gratuito. E temos, é claro, o Agente de Erebus, uma carta que eu curto mesmo sem muitos encantamentos na lista, pois Rei de Cemitério é sempre útil. Ele é um zumbi também. E se eu desencadear a constelação dele mais uma vez, ainda é lucro, pois eu pelo menos exilei o cemitério do jogador de Reanimator. Partindo agora para zumbis mais específicos para cada tipo de estratégia, vamos supor primeiro que você queira bater com seus zumbis, o que é algo bem comum. Para isso não há nada melhor do que utilizar alguns lords, que geralmente são criaturas que têm um tipo e provêm bônus para outras criaturas que também têm aquele tipo. Logo de cara, a gente tem aqui Scab das Lâminas Suturadas, um Lorde que o povo costuma torcer o nariz, pois ele dá só +1/+0, mas que é perfeito para zumbis decompostos do Will Health, que não podem bloquear, logo não precisam do aumento de resistência. Coletor de Cemitério, Narf, o Rei Traidor e o Executor Ressuscitado, estão juntos, pois são basicamente as nossas opções mais mid de Lords, mais fraquinhas, né? Mas que ainda vem algum jogo em decks mais budget.
Paralelo a isso, eu coloco também Hancock, Ghoulish Mayor, que não é uma cartinha mais ou menos, ou ruim exatamente, mas que é tão específico por conta desse papo dele de marcadores, que eu não considero uma opção viável para todos os decks. Agora, para os lords que são bem bons mesmo, primeiro a gente tem aqui Barão da Morte, que aumenta o seu time +1/+1, porém mais importante, dá toque mortífero para os seus zumbis, que novamente é algo que ajuda a sobreviver ao combate. Capitão do Cemitério do Terror, que aumenta o seu time e ele próprio tem toque mortífero, só que ele também drena 1 de vida do oponente-alvo quando o zumbi seu morre. Ou seja, ele é ótimo para decks agro, para aristocratas e até mesmo para aqueles combos que lupam a criatura do seu cemitério infinitamente. Senhora dos Amaldiçoados, que pode dar evasão para o seu time na forma de ameaçar pagando apenas 2 manas, o que é pior que o Barão da Morte, mas custa apenas uma fração do preço. E na verdade, usa os dois. Por fim, Priest of the Crossing, que coloca X marcadores +1/+1 em cada criatura que você controla no fim da sua etapa final, sendo X o número de criaturas suas que morreram este turno. Curiosamente, essa é uma carta do tipo zumbi que não menciona zumbis, mas veio num pré-con de zumbis funcionando em várias listas no geral. Mas eu acho que numa varina da vida isso aqui pode ser indispensável, pois os seus bichos certamente vão morrer à beça. Adicionalmente, quando falamos de ataque, a Múmia Aprisionadora é uma que sempre me surpreendeu, pois podemos virar criaturas bloqueadoras no nosso turno, ou ativar a varina para virar algo que está ameaçando nos agredir no turno dos outros. Temos Campeão dos Perecidos, que crescem sempre que zumbis entram em jogo sob o nosso controle, de novo um drop 1 incrível para decks agro. Assim como também era sua contraparte humana, Campeão da Paróquia. Pescador de Grumag, uma carta que até vê jogo em outros formatos e que eu coloquei aqui por conta que eu já usei em decks de varina. A lógica é que a gente troca 6 cards que fariam 3 fichas com a habilidade dela, né? Por 6 manas, por uma criatura 5/5 que custa apenas 1 mana. Se a troca vale ou não, fica a critério seu. Por fim, temos Cavaleiro Putrilama, que está quase que representando uma categoria inteira de cartas aqui. Um grupo que engloba todos os zumbis que custam pouco e tem toque mortífero ou voar e que jogam demais na varina. É engraçado, pois vira e mexe eu vejo discussão de varina e o povo pergunta: como que eu mantenho os meus bichos vivos para eles atacarem todo turno? E é simples, não incentive que seus oponentes os bloqueiam. Eu sempre rodei esses amiguinhos no deck dela e sempre deu bom, apesar da aparente simplicidade dessas cartas. Agora, bora mudar a abordagem. E se você quiser ganhar combando com os seus zumbis? E para isso, eu apresento 2 cartas muito famosas, o Rastejador do Túmulo e o Carniçal Trôpego. O primeiro pode ser conjurado no nosso cemitério por 1 mana se controlarmos um zumbi, logo, se a morte dele nos gerar 1 mana e tivermos como sacrificá-lo eternamente, a gente comba. E o segundo nos cria um tesouro quando morre, ou seja, similar ao Arrastador, se tivermos como sacrificá-lo e conjurá-lo do nosso cemitério, é combo também. Junte isso com cartas que drenam vida quando um zumbi morre ou entra e é sucesso. E para tutorar essas criaturas, temos inclusive alguns zumbis, como o Conocier de Cadáveres, Sepultador Vil e o Servo Sinistro, que em resumo são todos bons do seu próprio jeito. Eu acho que até mesmo paralelo a essa estratégia de combo está a estratégia de aristocratas utilizando os cadaverosos. Pois que nem eu disse, muitos desses combos que eu mencionei gastam sacrifícios repetíveis. Para isso temos opções como Comedor da Podridão, Carniçal Phyrexiano e Folhelho Nantuco, fazem justamente esse tipo de coisa. Porém, não somente de combo vive o homem, até porque o Rastejador do Túmulo e o Carniçal são apenas 2 cartinhas nas 99. Logo, para atingir maior consistência, precisamos também de cartas dedicadas a fazer fichas que vão morrer, ou que gostem de morrer também. Sim, a gente pode atacar sem remorso, sacrificar sem remorso, tudo de bom. Começando aqui, a gente tem um Mestre da Morte, que entra dando Vigiar 2 e que pode voltar para a nossa mão a cada manutenção do nosso turno. Goblin Pútrido, que tem Persistir, logo ele morre 2 vezes, incrível com Will Health, inclusive. Transmutado Lâmina Açoite, que pode voltar do nosso cemitério por apenas 2 manas, mas somente se cumprirmos a sua condição. Vizir do Escorpião, Despojador de Lazotep, Eterna Senhora dos Céus, Chanceler de Lazotep, Supervisor Reluzente. E para poupar tempo, são todos diferentes sabores de arregimentar zumbis, que vai criar aquele exército com marcadores. Titã do Túmulo, outro não zumbi nessa lista, mas que cria zumbis ao entrar e ao bater por 6 manas. Meio lento? Sim. Eu amo ele de paixão? Também sim.
Wizened Mentor, uma carta nova que cria um zumbi 1/1 por turno para a gente quando oponentes ativam habilidades que não sejam de mana de permanentes. É uma cartinha que tá com um preço até ok, apesar de ser nova, mas que talvez, e apenas talvez, seja pior de desencadear do que você imagina. Pois por muito tempo eu utilizei a carta Armasauro Rúnico, que similarmente checa habilidades de terreno e criaturas pra gente poder comprar cards. Essa carta nova aceita qualquer tipo de permanente para fazer o seu cheque, o que é bom. Essas são figurinhas diferentes o bastante, eu admito, mas talvez valha a pena ter um certo cuidado com ela. Despojador de Liliana, que quando dá dano de combate a um oponente ele descarta um card e criamos um zumbi virado, o que é meio lento na minha opinião, mas roda na varina do mesmo jeito. Assim como Tormod, o Profanador, que vai interagir bem com criaturas saindo de cemitérios. Temos Zahur, Glory's Pass, que pode sacrificar criaturas para tombar o topo do seu deck, mas principalmente ele faz uma ótima impressão da carta Ginete sem cabeça, só que ele custa bem menos dinheiro. Adversário Maculado, que deixa a gente pagar múltiplos de 3 de mana a mais para ele entrar com marcadores e criar aquele tanto de fichas decompostas. Uma carta ok, principalmente para Varina, pois ele é ruim de bloquear mesmo por 2 manas. E por fim, Turba do Cemitério Cadal Falso, uma figurinha que eu tenho desde que comecei a jogar Magic e que por 6 manas pode criar até 5 fichas de zumbi. Boa tanto para adicionar mais marcadores, mas principalmente pro Will Health, que vai transformar isso tudo em decompostos, inclusive a Turba. Vamos lá, tá quase acabando, pois se é pra ser um guia completo, bora completar isso tudo. Sacrificar as nossas criaturas é algo frequentemente feito com apenas um propósito, que é diretamente drenar a vida dos nossos oponentes. E atualmente nós temos o Vomitador da Peste, Embalmed Ascendancy e o Morto Vingativo para drenar sempre que as nossas criaturas zumbis morrem. Temos o Servo Desobediente e o Cavaleiro Defunto, que drenam quando as nossas criaturas entram. Existe também o Lich Calculista, que drena no ataque, Zumbi de Cerco, que é ótimo pro Deus Escaravelho, que geralmente deixa suas criaturas desviradas para defender. Logo na volta pro seu turno você vira tudo e drena a vidinha. Poluidor da Prauma Cravejada, que faz o seu oponente alvo perder vida igual a quantidade de zumbis na mesa como um todo, ao ser reciclado. Mercador Cinzento dos Asfódelos, que drena a vida dos oponentes igual a sua devoção ao preto, e você ganha aquele total de vida de todo mundo. Carta que honestamente dispensa apresentações, é um clássico do Commander. E o Pastor da Podridão, fantástico na Varina, pois viramos para drenar a vida dos jogadores igual ao nosso número de zumbis. E ela consegue repor essa vida que a gente perde. E apesar de tantas criaturas morrerem nesse tipo de lista, ainda podemos dar mais uma ajudinha na hora de encher cemitérios com as seguintes cartas. Criação Esquecida, que faz um efeito de roda com apenas a nossa mão. Alquimista Morto-Vivo, que faz o dano dos nossos zumbis ocasionar trituração, em vez de ocasionar perda de vida. E quando os oponentes trituram criaturas do topo, a gente cria zumbis 2/2. Mordomo Morto-Vivo, que entra triturando 3 e ao morrer podemos exilá-lo para voltar uma criatura do nosso cemitério para a nossa mão. E por fim, e agora de fim mesmo, né, gente? Após triturar cards, sacrificar criaturas, fazer compra seguida de descarte, tudo isso, podemos finalmente reanimar esses bichos. E no geral, as cartas que vão reanimar todas as criaturas são feitiços e não zumbis, mas podemos voltar um bicho de cada vez, ou até mesmo alguns usando os cadaverosos também. Então, pra fechar, a gente tem aqui a Aprendiz de Necromante, que se sacrifica para reviver um bicho por turno, e então sacrificamos aquela criatura também. Eu adorava ele no meu Will Health também, pois eram 2 decompostos. Soberano da Prole Tumular, uma carta que sempre vem em pré-construídos de zumbis e que youtubers, né, no geral, costumam remover. Mas que eu sempre tive um pouquinho de sorte com a habilidade dele de virar 5 zumbis desvirados para reanimar algo. Então eu particularmente usaria a carta se eu tivesse zumbis desvirados. Lich de Ravengul, que nos deixa pagar 1 para conjurarmos uma criatura do nosso cemitério e até o fim do turno ele ganha todas as habilidades ativadas daquela criatura, que comba infinito com um arrastador do túmulo e um pouquinho de setup também. Escavador Firexiano, que entra reanimando algo do nosso cemitério, mas perdemos vida igual ao custo daquele card. Zuashur, Lord Lich, que vira para podermos conjurar o zumbi alvo do nosso cemitério naquele turno, que é tipo um Lich de Ravengul que custa bem menos mana, que é algo que eu gosto. Para a última sugestão de hoje, eu gosto bastante da carta Scab Repositório. É uma incomumzinha, ou comunzinha, não lembro, ninguém dá nada por ela. Poucos números no EDH Hack, inclusive. Mas se isso aqui for reanimado junto com o meu Grave e já voltar um feitiço louco ou anula pra minha mão, olha, pra mim já tá valendo.
Senhoras e senhores, isso foram o quê? 90 cartas de zumbi, contando comandantes, algo do tipo? Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Eu não consigo expressar o tanto que eu fico feliz se você chegou até aqui. Já tinha um tempo que eu queria testar um vídeo mais completo, mas eu não tava botando muita fé na retenção desses vídeos compridos, mas eu precisava testar, né? Não dava pra falar que é ruim sem nunca ter feito. No mais, me digam, ficou muito grande? Talvez, sei lá, o guia completo deva ser menos completo, quiçá. E me diz aí, qual que é o seu zumbi favorito, ou seu tipo de criatura favorito? Eu vou adorar saber. E olha, que nem eu disse antes, 6.500 inscritos, gente, a gente tá quase lá, tá tão na beirolinha. Então se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E bom, por hoje é isso. Eu queria deixar aqui um alô a todos os meus apoiadores, vocês que fazem isso daqui acontecer. Em especial, um alô aos nossos patrões generosos, Isaac Spalenza, Fake Selbit e ao Tony Reis. É sério, gente, eu fico também sem jeito, mas é de coração. Valeuzão. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou o Manuel, e esse é o Badiatório. Até mais!